Dá para melhorar? Dá para melhorar e a gente precisa melhorar, inclusive, porque existem alguns conceitos que eu preciso explicar. Em Binary Calculator, a gente está disponibilizando o input e output abertamente. Tá? Então, essas duas variáveis, essas duas propriedades são públicas. Como assim, Matheus? A gente consegue, quando a gente criou essa variável aqui chamada calculator e instanciou a binary calculator e atribuiu o valor para ela, a gente consegue acessar o input e output aqui. Ah, tudo bem, mas a gente precisa acessar essas variáveis, essas propriedades, certo? Certo e errado ao mesmo tempo. A gente precisa acessar os valores delas, mas a gente não pode, de alguma maneira, de qualquer maneira, alterar o valor delas diretamente fora da classe Binary Calculator. Somente a classe Binary Calculator pode ser responsável por alterar o valor de input e de output. Esses valores não devem ser alterados fora dela. Tá? Eu estou repetindo de várias maneiras diferentes para ficar extremamente claro. Então, por quê? Olha só. Se eu vier em qualquer outro lugar fora da Binary Calculator, então eu vou pegar aqui dentro da função deletePrest, por exemplo, tá? E eu acessar aqui calculator.input e colocar igual para atribuir um novo valor, eu consigo atribuir qualquer outro valor para essa propriedade da nossa classe Binary Calculator. Eu consigo escrever, por exemplo, hi em string, e isso é aceito. Só que isso vai gerar bugs, né? Por quê? A nossa classe Binary Calculator não está preparada para esse tipo de alteração. Né? Se a gente altera para high, por exemplo, aqui o nosso código vai quebrar, porque high não é igual ao default input, então ele não vai zerar o input e ele vai concatenar um número à nossa string high e vai quebrar quando ele for fazer o parse de string para int. Isso é só um exemplo. Então acontecem coisas bizarras se a gente permitir essa alteração fora da nossa classe Binary Calculator, porque é ali que a gente tem todo o controle do que acontece com essa propriedade, com essa variável input e, consequentemente, também com a output. Tá? O mesmo se aplica a outra variável output também. Tá? Então, a gente não pode permitir isso daqui. A variável input não pode poder ter um valor reatribuído fora da classe Binary Calculator. A única maneira de alterar as variáveis input e output podem ser através do add to input e do remove from input, de nenhum outro jeito, tá? A única coisa que a gente pode fazer fora da Binary Calculator, que a gente deve permitir, é acessar o valor de input e output, mas não de modificá-los. E como a gente faz isso? A primeira coisa a se fazer é transformar input e output em propriedades privadas, né, ou variáveis privadas. Em outras linguagens de programação, é muito comum existir a palavra-chave private, que você coloca na frente da variável para definir qual é o nível de acesso dessa variável. Sendo private, ela só pode ser acessada dentro dessa classe, não fora dela. Só que em Dart não é assim que se faz. Tá? Eu só estou dizendo porque é uma das maneiras mais comuns nas linguagens de programação. Em Dart, ao invés de usar private, a gente precisa colocar um underline na frente do nome da variável, tá? Como um prefixo. E ao invés de simplesmente alterar desse jeito manualmente, porque eu teria que alterar em todo lugar que ela está sendo usada, eu vou usar o refactor do Android Studio. Né? Então eu coloco o cursor do mouse aqui e seguro o Shift e aperto F6 no teclado, e aí eu posso alterar colocando um underline como prefixo do nome da nossa variável. E clico em refactor. Infelizmente ele não me deixou fazer isso. Eu descobri o porquê ele não deixou. Porque a gente está usando essa variável aqui, então ele não está permitindo que a gente coloque ela como privada, né? Então eu vou simplesmente colocar uma string vazia aqui, outra string vazia aqui, só para a gente poder fazer essa alteração, tá? Então no input eu seguro o Shift F6 e coloco underline input e agora deve funcionar. Pronto, agora funcionou. Ele fez o refactor para mim, alterou em todos os lugares que ela está sendo usada. A mesma coisa para o output. Shift F6, coloco um underline na frente e clico em refactor. Ele já altera em todos os lugares que está sendo utilizada. Beleza. Então agora essas duas variáveis são variáveis privadas da classe Binary Calculator. Se a gente tentar voltar aqui o código que existia antes, né? Então tinha aqui calculator.input. Input não existe, a gente renomeou para underline input. Vamos tentar então usar underline input. Não dá. Ó, ele coloca um erro para a gente. O getter input não está definido
para o tipo Binary Calculator. Então, para o nosso código, não existe essa variável underline input, porque ela é privada. Na verdade, ela existe, mas ela é privada, o que quer dizer que a gente não tem acesso fora da classe Binary Calculator. Né? Lembrando que a gente está aqui em outra classe, em outro arquivo, nada a ver com Binary Calculator. Ok? Então, é isso que a gente fez. Consequentemente, aquele exemplo que eu tinha dado, calculator.input igual high, não pode ser alterado, porque input não existe, mas se a gente colocar um underline na frente, também não pode. Por quê? É o mesmo problema. Né? Para ele, underline input não existe, porque é uma variável privada. Tá? Então, com isso, a gente previne os bugs que podem ser ocasionados por uma alteração inesperada do valor de input ou de output também. Né? Ah, Matheus, mas quem que ia alterar isso de forma inesperada? Pode ser você mesmo no futuro, se você esquecer como você implementou, né, como você idealizou a classe Binary Calculator, ou pode ser um outro programador ou programadora que entre no projeto depois e que esteja mexendo ali em alguma funcionalidade nova e que precise alterar a classe Binary Calculator, ou que precise atribuir um valor para input. Se ele não entende como essa classe funciona, ele não sabe o jeito que você idealizou, sem que o código demonstre isso, ele vai conseguir alterar a variável input e output diretamente fora da classe. E isso vai gerar bugs, né? Então a gente quer prevenir isso a todo custo, a qualquer custo, tá? Então calculator.output também não vai funcionar. Só para te mostrar aqui, ok? Mas então, como é que a gente faz para expor o valor de input e de output? Porque a gente sim precisa saber o valor para poder mostrar na tela, né? É para isso que existe aqui o display widget, para poder mostrar na tela. Então a gente precisa do valor de input e output. Da seguinte maneira, a gente cria uma outra variável, que na verdade é um getter. É simplesmente uma maneira de pegar o valor, tá? Em português seria pegador, entre aspas, tá? Por falta de uma tradução melhor. Então, como funciona? Primeiro você digita, assim como uma variável, o data type, o tipo de dado. Né? Então, é do tipo string. Por quê? A gente quer o input realmente. Só que a gente só quer retornar o valor, não quer possibilitar que a pessoa altere. Então, a gente digita primeiro o data type, seguida pela palavra-chave get. Tá? Get em português significaria pegar. Né? Depois, o nome desse getter, dessa propriedade getter, né? Que no nosso caso pode ser input. É simplesmente, por padrão, né, por convenção, a gente pega o nome da variável que a gente quer expor sem o prefixo underline na frente. Então ficaria input mesmo. Mas poderia ser o que a gente quisesse, ABC, tanto faz, tá? Mas eu vou chamar de input porque é uma convenção, é algo que fica bem estruturado e bem sinalizado, né? Para indicar que o que a gente vai retornar para input equivale ao valor do underline input. Tá? Abre e fecha chaves, e entre essas chaves, isso aqui funciona como uma função. Né? O getter é praticamente uma função, ok? Só que você consegue acessar da mesma maneira que você acessa uma variável. É meio que um mix das duas coisas, tá? Para você poder entender melhor. Entre as chaves, né, no corpo desse getter input, a gente usa a palavra-chave return, e retorna simplesmente o valor de underline input. Então, eu estou retornando o valor de underline input aqui. Já que a gente está fazendo isso, existe uma maneira de simplificar esse código. Tá? Quando a gente só está retornando uma coisa diretamente dentro do corpo de uma função, assim como nesse getter, a gente pode simplificar o retorno tirando todo esse código, que vai ser equivalente ao seguinte: sinal de igual, sinal de maior que, e o retorno que a gente quer retornar. Então, no nosso caso, vai ser a variável underline input. E ponto e vírgula para finalizar a linha. Tá? Então, todo aquele código, esse código todo, é substituído por esse aqui. Tá? Então, fica simplesmente em uma linha. Fica mais fácil de entender, mais fácil de ler. E não tem tanto código ali. A outra variável que a gente quer criar, um outro getter que a gente quer criar, é o de output. Output. E a gente quer retornar o valor da variável privada underline output. Então, agora em homepage, a gente tem acesso a esse getter input e a esse getter output. Vamos lá. Então, aqui vai ser input, eu consigo utilizar, e eu consigo utilizar output. Pronto, conseguimos utilizar as duas propriedades da maneira que funcionava antes, sem que seja possibilitada a alteração do valor. Então, se eu
como eu tinha dado de exemplo anteriormente. Se eu colocar calculator.input igual a high, ponto e vírgula, você vê que tem um erro aqui. Ele fala que não existe um setter nomeado input na classe Binary Calculator. Setter seria, entre aspas, assim, tradução bem chula e livre, definidor ou setador, né? Ou algo assim. Né? É algo que te possibilite definir qual é o valor dessa variável. Não existe na classe Binary Calculator. A gente criou o get, a gente não criou o set. Existe uma maneira de criar o set? Existe. Eu não vou mostrar agora, porque não faz sentido para o nosso código e é algo mais complexo de você entender, que não é necessário para um iniciante nesse momento. Nos próximos projetos eu vou mostrar o setter, tá? Então aqui isso prova que a gente não tem como alterar a variável input diretamente, a gente previne os bugs que poderiam ser causados por essa questão, né? Por ter liberado o input de ser alterável na classe Binary Calculator, que agora não vai acontecer. Outra coisa que a gente tem disponibilizado é remove from input e a add to input, que são dois métodos da nossa classe. E a gente realmente precisa que eles sejam públicos. Mas existe um outro método que não precisa ser público, né? E que até seria interessante que ele não fosse público, que é o decimal to binary. Por quê? Ele só é utilizado dentro da nossa classe Binary Calculator através dos métodos add to input e remove from input, né? Então o decimal to binary está sendo usado aqui e está sendo usado aqui. Então, esse método pode ser privado, pelo menos por enquanto. Se eventualmente surgir a necessidade de tornar ele público, para que ele seja acessível fora da nossa classe Binary Calculator, dessa maneira aqui, por exemplo, né, calculator.decimal to binary. E a gente passaria um decimal aqui. Então, por exemplo, o número 10. Né? Isso está sendo possibilitado porque a função decimal to binary é pública. Então, se no futuro houver a necessidade, a gente deixa ele público. Mas no momento, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele privado. Tá? Então, da mesma maneira que eu fiz para a variável, né, que eu demonstrei o underline na frente do nome da variável, para a função, para o método, é a mesma coisa. A gente coloca um underline na frente. Em algumas linguagens, ou em muitas linguagens, existe aquela palavra-chave, private, que a gente colocaria aqui na frente. Em Dart não é o caso. Funciona da mesma maneira que para as variáveis. Tá? Então, ao invés de chamar decimal to binary, a gente vai segurar Shift F6 e colocar um underline como prefixo para tornar essa função privada. E agora ele está impossibilitando que eu faça essa alteração porque eu demonstrei aqui. Tá? Então, vou simplesmente comentar esse código para a gente poder fazer essa alteração. Então, vamos lá de novo, Shift F6, underline, decimal to binary, Enter para refatorar. Refatorou. Agora, essa função, esse método, é privado da classe Binary Calculator. Tá? Então, em homepage state, na classe homepage state, a gente não consegue mais usar decimal to binary da mesma maneira que aconteceu para as variáveis input e output. Né? Mesmo se eu colocar aqui underline decimal to binary, isso não pode ser usado. Essa função, esse método não pode ser executado. Beleza? Então, aqui já melhoramos o nosso código, deixamos o que é privado, o que deve ser privado, privado, e o que deve ser público, continua público, que são essencialmente esses dois métodos. Tá? Na nossa classe HomePageState, por exemplo, também existem coisas que a gente quer deixar privado. Tá? Então, idealmente, ao invés de criar tudo público, a gente deve partir do preceito que tudo é privado. Só o que é estritamente necessário deve ser público para ser acessado por outras classes. Tá? Então, da mesma maneira que a gente deixou aqui as variáveis input e output privadas na classe Binary Calculator, em HomePageState eu vou alterar Calculator para ser privada, porque ela está pública aqui. Tá? Nesse caso da HomePageState não faz tanta diferença, porque nenhum outro código nosso usa a HomePageState. Tá? Mas por boa prática, vamos sempre manter dessa maneira. Tá? Toda variável e todo método que a gente criar dentro das nossas classes, vamos sempre definir eles a princípio como privados. E conforme for a necessidade de tornar público, a gente torna público. Tá? Então é o contrário do que eu mostrei até agora, porque esse é um conceito um pouquinho mais avançado. Tá? Então eu vou renomear aqui, seguro Shift F6, em vez de calculator eu vou colocar o prefixo de underline para tornar essa variável privada.
e agora foi alterado. Outra coisa que a gente quer alterar são esses métodos, delete prest e number prest. Ao invés deles serem públicos, vamos tornar eles privados. Então, prefixo underline, delete prest e coloca outro prefixo como underline, number prest. Agora sim, nosso código está muito melhor, tá? Tá aplicando as boas práticas, tá com uma classe mais simplificada, tá todos os conceitos separados e a gente tem uma clareza melhor do que acontece se a gente quiser alterar a lógica da calculadora Binary Calculator, a gente vai lá na classe dela e altera a lógica. Se a gente quer alterar o display, a gente vai no display widget e altera o display. Se a gente quer alterar o keyboard, a gente vai no keyboard widget e altera o keyboard, tá? Então tá tudo bem separado, tá tudo bem mais compartimentalizado e estruturado de forma mais adequada.